Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre as origens do mundo bipolar, a ordem geopolítica da Guerra Fria. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar para vocês este conteúdo lindo dessa ciência maravilhosa que é a Geografia. Dentro da Geografia nós temos a Geopolítica, que trata-se das relações de poder e sua modificação, influências dentro do espaço geográfico. Nesse sentido, nós temos aqui nessa aula uma ordem estabelecida dentro de um cenário mundial, que nós conhecemos como ordem bipolar. A ordem bipolar, como vocês podem entender, é que existem dois polos de poder: poder político, econômico, militar, estruturado em áreas de influência. Dessa maneira, então, nós vamos entender como é que surgiu justamente essas duas áreas de organização de poder. Vamos ver então que, de um lado, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com todo o seu sistema ideológico do socialismo, e também os Estados Unidos, ou também chamado de Estados Unidos da América, onde nós temos aí toda uma liderança do poder capitalista dentro do cenário mundial. Vamos entender nessa aula, então, quais são os fatos históricos que elevaram esses dois países às condições de potências mundiais. Vamos começar, então, pelos Estados Unidos. Se a gente levar em consideração que os Estados Unidos ele vem desde a sua independência num processo de organização e acumulação de capital, fazendo com que as áreas mais ao norte dos Estados Unidos se tornem rapidamente industrializada, competindo diretamente com a sua metrópole, começa então no século XIX, logo, claro, depois da sua independência, um processo de melhoria das condições econômicas, tornando os Estados Unidos a primeira economia que derivava de uma colônia. Os Estados Unidos, então, começa através da implementação de indústrias, de acumulação do capital industrial, o surgimento de indústrias estratégicas para o fornecimento de produtos para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a indústria bélica. Os Estados Unidos, ao longo de muito tempo, eles ficaram como coadjuvantes dentro de cenários de conflitos no mundo, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ao longo de todo o seu decurso, acabou fornecendo armamentos tanto para o lado dos aliados quanto para a Entente. Assim, quando alguém precisava de armas nesse processo, os Estados Unidos estavam simplesmente ali acumulando as suas riquezas e se transformando, no meio dessa briga entre os países que principalmente ficavam na Europa, toda uma riqueza, todo um desenvolvimento econômico. Claro que os Estados Unidos acabou tendo que entrar no final da Primeira Guerra Mundial, tendo que ser acionado por um dos lados. E isso foi também estratégico para que os Estados Unidos se mantivessem como uma grande potência econômica, já que a Alemanha estava destruindo as grandes áreas industriais da França e da Inglaterra, e com isso, obviamente, França e Inglaterra eram aqueles que mais tinham dívidas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, se alia a essa parte da briga, da guerra, e assim derrota todos os alemães. Com isso, os alemães, que até então estavam aí tendo uma melhoria nas suas condições industriais, acabam sendo destruídos pelos Estados Unidos, que estava fresquinho na guerra. E assim, acaba dominando também esses países no pós-Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, ele se coloca justamente como um financiador de toda uma estrutura econômica de reconstrução da Europa. E no período chamado de entreguerras, que é basicamente a década de 1920, os Estados Unidos se transformou num grande fornecedor não só de produtos industrializados, mas de financiamentos para a reconstrução do continente europeu. Assim, os Estados Unidos vivem nessa época o chamado American Way of Life, que traduzido num português bem tranquilo seria estilo de vida americano, onde
toda a riqueza produzida e mandada para a Europa se transformava nos Estados Unidos em moda, em novas roupas, em grifes, em desenvolvimento e comportamentos sociais mais modernizados, atuando principalmente na questão do consumo. Dessa maneira, então, os Estados Unidos partem e começam um certo desenvolvimento até chegar a 1929 com a crise da Bolsa de Nova York. Mas a reestruturação de toda a economia dos Estados Unidos, mesmo com a reconstrução do Parque Industrial Europeu, faz justamente no início da Segunda Guerra Mundial, quando novamente os Estados Unidos começam então a produzir armas para vender aos países da Europa. Só que dessa vez os Estados Unidos têm lado. E com isso ele começa então a construir toda uma estrutura de poder econômico baseado na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, quase no final da Segunda Guerra Mundial, para resolver problemas das crises que o capitalismo pudesse gerar e também temendo um avanço socialista na Europa Ocidental, surge então nos Estados Unidos a chamada Conferência de Bretton Woods, que determina nessa conferência que todas as trocas comerciais do sistema capitalista não seriam mais feitos pelo padrão ouro ou pela chamada libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido. Passava então a todas as negociações dessas relações internacionais feitas no padrão dólar. Assim, os Estados Unidos chamam para si a responsabilidade de ser o grande fiador do mundo e, consequentemente, o mundo inteiro fica dependente do dólar, fazendo com que os Estados Unidos deixem de lado a necessidade de criar uma dívida pública. Agora ele é o grande credor do mundo inteiro e todo mundo vai depender dos Estados Unidos para a sua organização econômica. Assim, os Estados Unidos criam condições propícias para o surgimento, a evolução de uma grande potência, não só econômica, mas também militar. Agora, do outro lado dessa relação bipolar, nós temos a União Soviética. A União Soviética, ela começa, na verdade, lá no formato do Império Russo. O Império Russo, que no início do século XX já vinha decadente, um sistema absolutista, que já estavam desintegrados devido a problemas de crises sociais e problemas relacionados aos trabalhadores, fazendo com que em 1917 os operários e os camponeses acabam tomando os meios de produção, criando então o que chamamos de Revolução Russa. No desenvolvimento de uma criação de um país pautado, moldado nas formatações de uma ideologia socialista, em 1922 surge então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acaba trazendo diversas outras repúblicas na região, formando o maior país que já existiu. Dentro da União Soviética cabiam incríveis 3 territórios do Brasil dentro deles, só para a gente ter uma ideia. Com isso, houve a implantação do socialismo real, que foi um socialismo mais autoritário, não aquele implantado necessariamente de acordo com o capital formado lá pela obra de Marx. Dessa maneira, nós tivemos então um socialismo criado a partir de 2 classes sociais, o trabalhador e o burocrata. Assim, com a planificação da economia, a União Soviética deixa de ser um país agrário para uma grande potência industrial em questão de anos, formando então uma grande potência e uma grande influência na região, pois todos os países da região passaram a depender do desenvolvimento da União Soviética. A elevação da economia da União Soviética, ela vem principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, quando acontece a quebra de um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, fazendo com que a União Soviética passasse a atuar para conter e destruir todo o avanço da expansão do nazismo no leste europeu. E a cada país que a União Soviética conseguia tirar das mãos do nazismo, passava a se tornar parte de influência política também da União Soviética, expandindo a sua ideologia a esses lugares, causando temor nos países ocidentais, que culminaram naquela conferência de Bretton Woods,
dando para os Estados Unidos o poder do capitalismo para ele. Dessa maneira, então, nós temos a estruturação tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, justamente nessa parte do fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética são considerados, então, superpotências mundiais antagônicas. Uma era contrária à outra nos seus pensamentos econômicos, políticos e sociais. Assim, o acirramento das tensões, das disputas e dos descontentamentos entre essas duas grandes potências começaram a criar possíveis conflitos diretos entre essas potências. Então, para evitar que o mundo pudesse gerar uma nova guerra mundial, uma terceira guerra mundial, Estados Unidos e União Soviética, eles sempre passaram a se respeitar mutuamente. Quando um acabava gerando uma nova arma, uma tecnologia de uma arma nova, elevando-se seu poder de guerra, o outro, claro, iria construir uma nova arma de guerra para criar o que nós chamamos de equilíbrio de poder. Com isso, a Guerra Fria estava instalada. Os dois países mais poderosos, totalmente adversários e inimigos, formando uma relação ao mesmo tempo de inimizade, mas totalmente respeito entre os seus poderios. Tanto é que a Guerra Fria é chamada de fria, porque se a gente levar em consideração, foi uma guerra que os dois principais personagens nunca se enfrentaram de fato. Eles simplesmente acabavam fazendo uma guerra diplomática e econômica, incentivando guerras regionais, mas diretamente eles nunca se enfrentaram porque sabia que o seu inimigo tinha tanto poder de destruição quanto ele, e isso poderia causar uma guerra irreversível para a humanidade. Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto bonita e vão mandar bem aí nos estudos, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!